Bem, um pouco de história da arte para vocês agora, né? Que é como o homem se expressou ao longo de cada época no mundo ocidental, a partir de seus diversos estilos, a partir da linguagem visual. Então, a arte através dos tempos. Como as artes visuais nasceram? Ora, as artes visuais nascem do intuito do homem se expressar, ou do que está intrínseco a ele, que é a expressão. E a expressão artística, desde como existe arte, porque ele sempre teve a necessidade de se expressar. Isso é simbólico, isso é nato do homem. E, claro, com o passado da evolução humana, a arte também foi se desenvolvendo. A arte é reflexo da realidade. Ela fala do passado, fala do presente, fala do futuro, mas ela vai acompanhando as mudanças que o homem vem passando. Então, elas foram se desenvolvendo, seus estilos foram se diversificando. E a arte foi passando por diversas transformações, de acordo com cada época, em cada lugar. A arte foi gerando cada vez mais, a arte foi se desenvolvendo e foi gerando estilos, de acordo com a economia, de acordo com a política, de acordo com a religião, de acordo com as mudanças políticas. A arte foi se transformando, certo? Muitas vezes rompendo com um período anterior, muitas vezes bebendo daquele período anterior e gerando um novo estilo. E assim a arte foi se diversificando ao longo da história. Aqui no primeiro momento nós temos a pré-história da arte, certo? Fazendo uma análise bem sintética, bem breve da história da arte, que é muita coisa, né? A história da arte, ela vem desde a pré-história, de 15 mil anos antes de Cristo, até os dias atuais. E essa pré-história ela é riquíssima, nos períodos mais importantes. Por quê? Porque ela representa o início de tudo, né? A pré-história é onde o homem começa a se desenvolver, a observar a natureza, a individualmente, no Paleolítico, começa a representar o que ele via na natureza, o naturalismo. Então, essas descobertas, até hoje, elas estão sendo feitas em cavernas, estão sendo datadas para tentar descobrir como é que aquele homem vivia. Então, o homem, naquela época, ele ia pela intuição, né, de desenhar a partir das formas da natureza. Ele não tinha nada pronto, ele não tinha nenhuma referência. A única referência dele era a natureza. Então, ele representava aquilo que ele mais fazia, que era caçar. Então, ele representava os animais. Ainda vivendo no Paleolítico de forma isolada, ele representava os animais. Então, ele associava suas criações a rituais, crenças, religiões. Por meio do estudo dessas peças, podemos obter informações sobre seus sonhos, preocupações, desejos, cultura e costumes. É uma série de ciência que juntamente com a arte como testemunho histórico, nos ajuda a entender como é a história humana. E nós temos que ter a consciência de que a nossa história é importante para entender o presente da gente, como nós estamos constituídos hoje. Por quê? Porque todos nós temos uma história. Negar a história é como se eu negasse a minha vida passada. Então, é importante entender esse homem na pré-história, que é o início de tudo. Então, a arte desse homem foi influenciada pelos costumes de onde ele vivia, né, e com o passar do tempo. Então, aqui a gente observa, de um lado, um cavalo chinês, encontrado na caverna de Lascaux, na França, onde você tem o período paleolítico sendo representado, assim como foi dividido os períodos na pré-história: paleolítico, neolítico e idade dos metais. E a segunda já é uma cena de caça. No primeiro momento, no paleolítico era pedra lascada, o homem estava iniciando tudo, ele vivia isolado, ele vivia como um nômade, ele não vivia em grupo, ele não tinha linguagem verbal, e ele expressava a natureza. Já no segundo aqui, você observa uma cena de caça que demonstra o homem vivendo coletivamente, caçando coletivamente. Já é o homem no neolítico. É um momento em que ele passa a viver em grupo. E, consequentemente, a arte também começa a mudar. E a arte começa a ser a representação daquilo que o homem vive. Já no Egito, né, que é uma das primeiras civilizações depois da Idade dos Metais, depois de milhares de anos, mas ainda antes de Cristo, entre 4.000 e 1.000 anos antes de Cristo, o Egito é considerado uma das primeiras civilizações organizadas do Ocidente, das mais antigas organizadas. Então, no Egito, antes de Cristo, há um significativo desenvolvimento da arquitetura, da escultura, do desenho e da pintura. Então, o Egito ele começa a se sistematizar enquanto sociedade, com hierarquia, um trabalho em grupo, com alfabeto e com as suas construções e manifestações, certo? Então, você pode observar aqui que nessa pintura, que tinha já um certo estilo, que é a lei da frontalidade, você já observa, né, o corpo de frente, o pescoço de lado, que é a lei da frontalidade, os detalhes que haviam naquela época. Os egípcios, eles têm construções que estão
até hoje erguidas, que são as pirâmides do Egito. São grandes mistérios, existem várias teorias para explicar. Fizeram pintura, fizeram murais, fizeram escultura, certo? Então é uma civilização artisticamente muito rica. Em seguida nós temos a arte na Grécia e em Roma, certo? Que a Grécia é considerada o berço do conhecimento ocidental, onde o conhecimento se desenvolve, a filosofia e várias áreas. Então a civilização grega ocidental, ela se desenvolve a partir de conhecimentos que foram sendo descobertos por aqueles estudiosos da época, Sócrates, Platão, Aristóteles, que falavam de tudo um pouco e discutiam sobre todos esses conhecimentos de mundo. Então a sociedade grega era uma sociedade bastante bastante importante para a história, porque eles começam a descobrir e a fundar vários conhecimentos matemáticos, geográficos, históricos. E eles, na arte, eles são bem diversificados, porque eles, ao mesmo tempo que eles eram humanistas, racionais, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então é uma cultura riquíssima, né? Então eles imaginaram, criaram, escreveram e serviu de orientações para os pensadores de várias épocas depois. Mesmo que eles escrevessem e não estivesse totalmente correto, serviu para descobrir o correto. Então a Grécia se destaca muito na arte. Eles começam com o humanismo a representar em esculturas o homem simétrico, o homem nu, o corpo humano, a simetria da anatomia, que até a gente tem aquela ideia do deus grego vindo de lá. Mas também eles representavam os deuses, né, que são figuras divinas. E aperfeiçoaram diversas técnicas nesse período. Aqui você tem uma escultura grega, uma arquitetura grega, onde você tem um Partenon, que é um lugar, na verdade em Atenas, que era um lugar de estudos, um lugar de reunião, um lugar que as pessoas se encontravam. Então, ele tem as colunas, eles fundaram as colunas, que é as famosas colunas gregas, dórica, jônica e corinto. E são tipo de arquitetura que está presente até os dias de hoje. Por exemplo, aqui na Praça Deodoro, em São Luís, do Maranhão, nossa cidade, o ponto mais alto da cidade, onde tem a biblioteca pública, na Praça do Panteão, em homenagem à Grécia, você tem lá as colunas gregas na biblioteca pública e a fachada clássica grega, certo? Então, e tem várias outras construções na história, mesmo essa cultura sendo antes de Cristo, né, no calendário judaico, que estão presentes até hoje. A arte na Idade Média, né? O grande Império Romano, né? A Roma recebeu muita influência da Grécia, então há uma certa mistura, mas o grande Império Romano, que absorveu muito da Grécia, entrou em decadência por causa das lutas internas. Esses povos eles brigavam bastante, e essas lutas internas acabavam gerando, né, decadência desses povos. E aí invasões foram levando a decadência de Roma na Idade Média, onde Roma também teve períodos importantíssimos. A arte romana é importantíssima nas suas fundações. Tivemos a arte bizantina, muito forte os mosaicos, as pedras nas argamassas, em igrejas, as rosáceas, o período gótico das grandes igrejas verticais. Então, assim, a figura humana na Idade Média tem um aspecto desumanizado. A arte é afetada por qualquer forma de censura ou restrição à liberdade de criar. O que acontece é que na Idade Média, o mundo era, nessa época, no Ocidente, a sociedade era teocêntrica, né, de fato, porque eles acreditavam em Deus. Deus era o centro do universo. O racionalismo, a liberdade de criação, tinha ficado para trás na Grécia, que só vai retornar no Renascimento. Então, a igreja, ela dominava. Você não poderia ir contra os dogmas da igreja. Os livros eram escondidos. Tem um filme chamado O Nome da Rosa que demonstra muito bem isso. Então, durante longos séculos, a arte e a cultura foram confinadas aos mosteiros e dirigidas para os interesses religiosos. Essa sacralização, que tem a ver com a religião católica, apresenta-se em 3 estilos sucessivos. O bizantino, que eu citei agora há pouco, do século VI ao século VIII, o românico, do século IX, e o gótico, no século XII. Então, são estilos bastante importantes na história da arte, mas estritamente voltados para a religião católica. Então, a arquitetura desenvolveu-se com a construção de grandiosas catedrais, como eu também falei anteriormente, as abadias e templos. Aqui nós temos uma belíssima catedral de Burgos, gótica, em Burgos, que é uma arquitetura típica do estilo gótico. Uma grande rosácea na frente, as torres
muito verticais, as igrejas eram bastante altas para dar a ideia de alcançar os céus. Então, mesmo sendo um momento que a igreja preponderou, é um momento também que a arte esteve presente. Já no Renascimento, que é o início da Idade Moderna, segundo a história, você vai ter o renascer das ideias clássicas. O questionamento, a Igreja Católica, o protestantismo, certo? Gerou uma liberdade na arte. Mesmo que ainda vivesse junto o profano e o sagrado, a Idade Moderna, no Renascimento, vai gerar uma série de novos conhecimentos e a arte começa a se desenvolver em uma outra perspectiva. Então, a Idade Moderna, a partir do século XIII, na Europa, há uma volta às influências grego-romanas. A ilusão de profundidade, aquilo que eu falei ainda agora há pouco para vocês, a profundidade e o volume só aparecem com a luz e sombra. Então, a ilusão de profundidade, figuras mais sólidas e mais humanas, em cenários mais definidos e concretos, permitem a volta ao naturalismo. Tira-se o foco um pouco do teocentrismo, agora o mundo é antropocêntrico, ou seja, o homem é o centro do universo, o homem nacional, mesmo com a forte influência da Igreja Católica. Então, isso tudo vai refletir na arte. A Europa dita os caminhos para as artes, vindas da Itália, da França, da Holanda e da Inglaterra. As novas tendências se espalham pelo mundo. Aqui você tem Mona Lisa. Mona Lisa é uma das obras mais vistas no mundo, que se encontra no Louvre, de Leonardo da Vinci. É uma obra que é aparentemente neoclássica, renascentista, simples, uma mulher. Ao mesmo tempo, ela é importantíssima historicamente pela sua técnica, pelo seu mistério. Ao mesmo tempo que ela é clássica, objetiva, ela é subjetiva. Tecnicamente, ela usa a profundidade, ela usa a luz e sombra, ela usa o volume, mas ao mesmo tempo é uma obra que ele demorou muito a fazer, pode ser considerada a maior obra dele, ele mesmo relatou, demorou vários anos para fazer essa obra, e existem várias teorias sobre ela, quem é essa mulher, se é o próprio Leonardo, se é uma mulher grávida, se é uma filha de comerciante, Gioconda. Então, é uma das obras mais vistas no mundo até hoje, que representa o Renascimento na história da arte. Você tem Botticelli, em Florença, é um dos representantes do Renascimento também. Leonardo da Vinci, que eu já citei, pintou um dos quadros mais importantes da história da arte, Mona Lisa ou Gioconda. E Michelangelo Buonarroti, que é o autor da Capela Sistina, no Vaticano, da escultura Pietà. E são obras visitadíssimas na Itália. E aqui embaixo o Nascimento de Vênus, de Botticelli. Reparem que na obra eles misturam sempre o divino, o sagrado e o profano. Era inevitável isso, já que estávamos vindo de uma Idade Média. A arte barroca. A arte barroca, ela é o quê? Com o questionamento da Igreja Católica e o enfraquecimento da Igreja Católica, apesar de todo o seu poder e o protestantismo em evidência, a Igreja Católica, para tentar conquistar seus fiéis, utiliza-se da arte como arma. E aí surge a arte barroca. A arte barroca é uma arte estritamente cristã, católica, que a partir do século XVII até o século XVIII predominou, através de trabalhos minuciosamente estruturados e rebuscados, o exagero ornamental nas imagens, temas ousados, figuras que trazem a ideia de movimento, teatralidade, colorido intenso, iluminação, isso com a ideia de trazer os fiéis para perto da igreja de novo, conquistar o seu público. Então a arte ela é essa arma de conquista que é o barroco para a Igreja Católica. Então aqui nós temos uma obra de Caravaggio, que é uma pintura, não é uma escultura, que mostra muito bem isso. A luz, a sombra, o realismo, certo? Que ele traz nessa obra, Os Peregrinos de Emaús. Então aí essa ideia do barroco, com esses temas bíblicos, é para que o católico se sinta de fato dentro da imagem, perto da imagem, próximo da imagem, com aquela imagem se movimentando. Certo? E aí nós temos alguns artistas do período, Caravaggio na Itália, Rembrandt e Diego Velázquez. Arte no Brasil colonial. O barroco não esteve só na Itália, ele se expandiu por diversos outros países, inclusive chegou no Brasil no processo de colonização do Brasil com os portugueses, já que o barroco também estava em Portugal. Então o Brasil, ele, na sua arte colonial, apesar de existir arte indígena, que é a nossa primeira arte, a arte nativa, adornos feitos com plumas multicoloridas, a primeira arte, a arte que é muito rica, que muita gente esquece. Antes de chegar no barroco, você tem uma base artística no Brasil. Pintura corporal, cerâmica, pintura com motivos geométricos. A arte no Brasil, ela é muito rica antes da chegada dos portugueses. Os 4 milhões de indígenas, divididos em diversas tribos, eles constituem uma diversidade artística muito grande que poucos conhecem e entendem, que é a nossa base artística
da história da arte brasileira, junto com a pré-história da arte brasileira. Então, há uma grande relevância nisso. A arte do Brasil colonial, ela veio com a influência do barroco, trazido pelos europeus, já que esse período se estendeu muito na Europa. Então, aqui do lado você tem um diadema indígena, que é uma obra tipicamente nossa, dos nativos indígenas, e do outro lado você tem uma obra do Aleijadinho, que é um dos principais artistas barrocos brasileiros, um dos mais reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. O Rococó. O Rococó, ele é um período de transição do barroco para outro período. O Rococó veio depois do barroco. É um estilo que se desenvolveu principalmente no sul da Alemanha, na Áustria e na França, entre 1730 e 1780, certo? E caracterizado pelo excesso de curvas caprichosas, pela profusão de elementos decorativos, como constas, laços, flores e folhagens, que buscavam uma elegância requintada. Então aqui você tem um exemplo do Rococó, no sul da Alemanha, um palácio. Então você vê já uma suavidade, mais curvas. E o Rococó é um movimento também católico, um movimento que está ligado à igreja. A arte dos novos clássicos, Você tem nesse período, meados do século XVIII, a arte volta à razão, ao equilíbrio, às normas, à elegância discreta. Então você tem aí de novo, um pouco do resgate do Renascimento, só que com outros temas. Então você tem a fonte de Ingres, que é realista, que ele já começa a resgatar as técnicas do Renascimento, só que trazendo outras temáticas, que é a realidade como ela é. Pintores europeus no Brasil imperial. No Brasil, pessoal, depois dessa influência jesuítica, barroca, católica, a família real chega ao Brasil em 1808, certo? E em 1816 eles querem instalar toda a estrutura para eles também trazem pintores. Pintores trazidos por Dom João VI, que é a chamada missão artística francesa. Pintores da França, que inclusive eram pintores de Napoleão. Esses pintores eram principalmente o Debré, o Jean-Baptiste Debré, o Tonnet, o Rugendas. São artistas que vieram para cá para ensinar os filhos da nobreza a pintar e também a fundar uma escola de artes para a nobreza. Então foi fundada a Escola Imperial de Belas Artes. Muito do que conhecemos da vida do Brasil na época deve-se à produção desses artistas. Esses artistas vieram para pintar o Brasil, mas a maneira do que os portugueses queriam. As nossas belezas naturais ou então a vida deles. Mas eles se surpreenderam tanto que eles começaram a pintar outros seres culturais, os negros, os índios, as relações de trabalho. Então eles constituíram um grande acervo que conta a nossa história através da arte. Inclusive tem livros na Europa desses artistas exemplares que tem várias obras do Brasil nessa época, no século XIX. Foi então fundada a Academia Imperial de Belas Artes. Muito do que conhecemos na vida do Brasil da época deve-se à produção desses artistas. Embaixo você tem uma pintura do Debré e você vê um escravo carregando algo para um senhor branco. Romantismo e realismo, Você tem aqui dois movimentos que surgem no século XIX. Todo equilíbrio passa a ser desprezado. Então o racionalismo clássico é rejeitado, aquela ideia do padrão rígido de representar as coisas do jeito que elas são, dando aos artistas mais liberdade de criação, de escolha de temas, com o gosto pelo fantástico, pelo sobrenatural, o amor, o patriotismo, a história. Então o romantismo, por exemplo, é um momento que acontece principalmente na decorrência da Revolução Francesa, em que o homem se torna querendo quebrar, com o intuito dessa liberdade, quebrar os padrões do classicismo, quebrar os padrões da monarquia e abrir o caminho para o capitalismo, que é o liberalismo. O homem começa a seguir várias correntes, a amar sua terra, o patriotismo, há também a escapar daquela realidade, vendo que aquela realidade não era justa, apesar dessa falsa liberdade. Então ele começa a falar de coisas que não tem nada a ver com a realidade dele, ao amor a alguma coisa, e a história. Então, esse racionalismo clássico é rejeitado e o homem se torna livre de novo. O romantismo é uma forma de expressão do homem como ele quer, certo? Então você tem aqui a Balsa de Medusa. Isso aqui é um exemplo do Theodore Géricault, que é um exemplo claro do escapismo. O cara está vivendo lá, naquela época, no século XIX, mas ele vai falar de uma coisa da Grécia, da mitologia grega, a Barca de Medusa. É uma forma de criticar a realidade atual que ele vivia, a realidade que ele vivia, que não era, segundo os artistas mais críticos, ideal. E aí ele começa a escapar da realidade dele, representando coisas que não eram da realidade dele. Então é um tipo de escapismo. É a liberdade de expressão, apesar de todo o padrão figurativo, luz, sombra, volume, o tema é totalmente livre. O impressionismo. O impressionismo
um movimento importante que vai inclusive abrir portas para as vanguardas europeias. Então você tem o impressionismo, é um movimento já que é francês, no final do século XIX, é uma reação contra as regras que predominavam em toda a arte. Então os impressionistas passam a pintar o ar livre, eles estudam a luz do sol, as cores da natureza, e eles têm preocupação com a luminosidade, trabalham pinceladas com liberdade. Eles trabalham com a pincelada bastante tosca, grossa, certo? É o que a gente chama de manchas, muitas vezes, onde é a impressão que eles têm da natureza, né, de fora para dentro, com uma técnica altamente nova. Quanto mais perto você aproxima do quadro, menos tu olha. Quanto mais se distancia, melhor tu olha. Esse quadro, por exemplo, de As Amapolas, um quadro conhecidíssimo de Claude Monet. Então a preocupação em copiar a realidade vai ficando cada vez mais frágil. Eles não queriam copiar a realidade do jeito que ela era. Eles queriam criar uma nova forma de ver aquela realidade, a impressão que eles tinham daquela realidade. Ficando cada vez mais frágil, e o que predomina é a busca da impressão e da sensação. E aí, como eu falei, o impressionismo, ele rompe tecnicamente com os padrões, se afasta dos padrões acadêmicos de representação do real e vai abrir portas para o modernismo europeu, para as vanguardas europeias. Claro, passamos por Van Gogh, Cézanne, Gauguin, que são artistas precursores dos movimentos vanguardistas. E aí nós temos a arte moderna. A arte moderna são vários movimentos, cada um destacando seus elementos do alfabeto visual como forma preponderante e criando forma de rompimento com a arte clássica. Então você tem, a arte se multiplica em várias vertentes que refletem a perplexidade do homem diante de suas próprias possibilidades. É um tempo de liberdade total de criação, de pesquisa de novos materiais, de rompimento das regras já estabelecidas, de independência do realismo e da época da natureza, da valorização da subjetividade e do inconsciente, e mil outras propostas criativas. Que você vê uma obra, um nu da escada, é uma obra que envolve um pouco de cubismo do Champ, né? Uma obra que você não consegue ver de fato a figura, que é esse homem descendo a escada, esse nu descendo a escada. Então é uma obra que ele já rompe, mostra totalmente esse rompimento com a característica clássica. A partir de 1900, a grande multiplicidade de caminhos, correntes, estilos e manifestações estéticas, como o fauvismo, que dá destaque nas cores, os feras, como foram chamados os franceses, fauvistas. Fauvismo vem de fauves, que é feras, que era o uso arbitrário da cor. O futurismo, que é a valorização das máquinas que estavam em evidência, carros, alfiões, né? O cubismo, que é o Picasso, é um grande nome, que é o uso de formas geométricas nas representações. O minimalismo, que são representações de coisas pequenas que significam muito, e outros ismos, né? O abstracionismo, né? O surrealismo, que de forma sucessiva ou simultânea apontam cada vez mais para a direção da liberdade. Aqui você tem uma das principais obras dadaístas, que é outro movimento, o dadaísmo, que eles eram os mais radicais, eles queriam quebrar com qualquer tendência. E o Duchamp, ele pegou um urinol e escreveu o nome de uma marca, como se fosse o nome do autor, na obra, e mandou para uma exposição. A atitude de pegar um urinol, que é um objeto funcional de um banheiro, que é íntimo, que tem aquela relação com aquilo que está dentro de um ambiente íntimo, e colocar como objeto artístico é como forma de questionar o que é a arte. Então a atitude dele pegar esse urinol e tirar da função dele de urinol e levar para um museu para pensar o que é arte é uma atitude filosófica inteligente e tornou-se uma das obras mais importantes. É o ready-made, né? Aquilo que você começa a usar do cotidiano e tirar a sua função cotidiana e transformar em uma proposta de pensamento filosófico sobre a arte. E isso deu origem a vários movimentos na arte contemporânea, inclusive no Brasil. Aqui você tem alguns dois exemplos, né? Os efeitos estéticos se misturam, as denúncias sociais e as manifestações conceituais, desafiando o apreciador a vivenciar experiências intelectuais e sensoriais significativas. Então, esses movimentos vão desafiando e vão problematizando cada vez mais a arte. De um lado, você tem As Senhoritas de Avignon, de Picasso, que é uma das obras mais famosas, de Pablo Picasso, que é um dos maiores nomes do cubismo europeu e do modernismo europeu. Você olha ali mulheres com seus corpos geometrizados. Picasso, inclusive, olha como tem uma relação interessante. Picasso bebeu muito na cultura africana, nas máscaras africanas. Essas mulheres são um exemplo disso. A geometrização das formas é o cubismo. E do lado você tem Kandinsky, Vassily Kandinsky, com uma composição 8, que é uma obra abstrata. Mas observe que o abstracionismo, que é uma tendência em romper com formas e cores, tem uma harmonia. Ele usa traços, ele usa formas, ele usa cores de forma harmoniosa, mesmo não trazendo ali nenhuma figura concreta. E o Brasil, que foi em seu início visualmente influenciado pela Academia de Belas Artes pelos franceses,
depois rompe com esse academicismo, gerando o que é o modernismo brasileiro a partir das vanguardas europeias. Só que os brasileiros que estavam observando aquele movimento europeu, eles queriam romper com o academicismo francês e europeu que chegou ao Brasil, acadêmico, e beber um pouco nas vanguardas europeias que eu acabei de falar, mas falando do Brasil. Então é um movimento nacionalista. Então em fevereiro de 22 eles criaram, os intelectuais da época, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, organizaram uma semana de arte moderna, com poesia, pintura, escultura, música, e um festival com essas tendências. Então, eles começaram a querer falar do povo brasileiro. Então, observe que as obras elas vão ter influências cubistas, abstracionistas, expressionistas, porém falando do Brasil. Então, aqui você tem uma obra de Anita Malfatti, que é uma mulher carregada de expressão, não há um naturalismo nem um realismo acadêmico, há manchas, né, há distorções, que é justamente o expressionismo, e do lado você tem a Tarsila do Amaral com uma das obras mais famosas, que é o Abapuru, que é uma obra onde ela destaca o cacto, o nativo, o sol, a terra. Observe que ela faz uma crítica ao colocar o nativo com um pé enorme, os braços grandes e a cabeça pequena, fazendo uma crítica que, como os europeus pensavam, que a gente tem pouco pensa e mais tem força de trabalho, e dando relevância, né, ao que é nosso. E é uma obra um pouco cubista, um pouco fauvista. A Tarsila bebeu nas vanguardas europeias, trouxe essa técnica para cá, influenciada pelas vanguardas, mas falando do Brasil. E aí, depois do modernismo, abriu portas para a contemporaneidade. Né? A arte contemporânea está relacionada com a pós-modernidade de uma forma geral. É bem diversificada e ampla em todos os seus aspectos. Nesse período, os artistas estão atentos ao seu tempo, começam a lidar com questões ligadas à memória, à afetividade, o corpo, a identidade. Nesse período, os artistas estão atentos ao seu tempo, começam a lidar com questões ligadas à memória, à afetividade e tal. E a liberdade de criar é muito maior. Você começa a transformar objetos em arte, você começa a mexer com coisas do cotidiano, reaproveitar materiais, fazer com que as pessoas participem da obra. É arte contemporânea, é uma arte mais aberta. E aí você tem a arte conceitual. A arte conceitual é aquela onde é mais importante é a ideia e não o objeto em si. Por que aquele violão está ali parado? Por que aquele copo está ali? Não é o copo que é o mais importante, é a ideia que está contida na posição do copo. Não é o copo em si, como concreto. É o conceito que está ao colocar aquele copo ali. O conceito que teoriza aquele copo ali. Então, o conceito por detrás da obra, como sendo superior ao próprio resultado, ou do final, sendo que este pode ser até dispensável. A arte conceitual define-se como um movimento artístico moderno contemporâneo que defende a superioridade das ideias veiculadas pela obra de arte, deixando os meios usados para criar em segundo plano. E aí, pessoal, isso foi um pouco tem muita coisa na história da arte mundial, ocidental, brasileira. Foi um breve resumo que eu fiz, espero que você tenha entendido. Tudo isso que eu estou falando tem nos slides, esses aqui são inclusive alguns slides que estão lá nas etapas de vocês. Vocês podem estudar, podem também tirar dúvidas comigo. E espero que vocês tenham gostado um pouco dessa aula, né? Dessa videoaula, para tornar mais acessível o material. E eu finalizarei. Não fiquem preocupados, a arte é isso, essa complexidade. Então, nunca se chega num conceito, você tem que se aproximar dele, se aproximar da arte. Aproveitem, vivam a arte que está ao seu redor. A arte é a vida, ela nos impulsiona ao prazer, ela é a caixa de brinquedos que nos leva a viver. Então, não esqueçam que a arte ela é necessária. A arte é necessária? Eu finalizo com esse questionamento. Então, de tudo que observamos, pensamos e refletimos até aqui, podemos concluir que a arte tem várias funções na sociedade e na cultura. Interpretar o mundo, provocar emoções e reflexões, expressar o pensamento e a visão de mundo do artista, explicar e refletir a história humana, questionar a realidade, representar crenças e homenagear Deus, ideias, pessoas, entre muitas outras. Então, viva a arte, viva a vida, viva a humanidade, e é isso. Abraços.